Boa noite a todos. Escolhemos esse tema de hoje porque numa das nossas colocações aqui há poucos dias, uma irmã colocou das dificuldades de fazermos a nossa caminhada seguindo a nossa identidade, respeitando nossa singularidade frente a uma cultura exterior que existe e na qual estamos mergulhados. E respondemos que nós temos a nossa cultura interior, que é a nossa orientadora, estruturadora de nossas escolhas. Confesso que eu saí devendo. Eu tenho dificuldade de trabalhar as coisas de forma simplista. E em função disso escolhemos esse tema para hoje. Cultura interior, cultura exterior e renovação. Vamos começar conceituando pela última palavra. O que é renovação para nós? Uma mudança. Uma coisa que estava e que nós estamos querendo transformar em uma outra experiência, vamos dizer. Isso. E que essa transformação flui à custa de fazer o novo de novo. Certo ou não? Certo. Fazer o novo de novo. Porque o novo nós estamos sempre fazendo. A cada instante da nossa vida, na dinâmica do tempo, ocupando nosso espaço de sentido. Espaço de sentido, ele é móvel. A cada instante nós somos um novo espaço de sentido. Ocupamos o espaço de forma diferente, aumentamos o raio onde alcançamos com nossas vibrações, que vamos emitindo vibrações cada vez mais leves, cada vez mais potentes, que são capazes de se dissiparem, irem mais longe, alcançar nossos irmãos cada vez mais longe. E a renovação é essa capacidade que toda a criação divina traz, que é fazer o novo de novo. E nós procurarmos convictamente fazermos o novo de novo, sem nos cansar. E sem querer que esse novo de novo já tenha plateia, já tenha quem acolha. Porque naquelas questões que nós formos eximiamente missionários, e muito especialmente quando estivermos alcançando um cumprimento de missão na melhor performance nossa, quem sabe nós estaremos naquele meio onde estamos solitários com relação àquele quesito. E falar em renovação é importantíssimo isso estar claro para nós, para sermos efetivamente corajosos, animados, não desanimarmos de sermos renovadores. Nós precisamos estar avaliando que naqueles quesitos em que estivermos missionários cumprindo nossas missões da melhor forma possível, naquele grupo ali, quem sabe nós não teremos, entre aspas, apoiadores no plano físico. Porque estaremos ali como semeadores. É Gandhi trabalhando a paz na nossa humanidade. É o senhor Martin Luther King trabalhando os direitos humanos na humanidade naquele momento que ele estava trabalhando. É Jesus Cristo fazendo todo o seu trabalho há 2000 anos atrás. E como nós vivemos uma cultura exterior de muito aplauso, nós ficamos vulneráveis nessas questões, porque haverá momentos que, se nós estivermos cuidadosos,
meio que nos desanimaremos exatamente nos pontos que nós estamos acertando. E esse é o nosso cuidado. E por isso a necessidade de estarmos, é por isso que começamos lá, do fim para o início, a necessidade de estarmos construindo efetivamente uma cultura interior que nos traga sustentabilidade, nos dê sustentabilidade. Então, nessa construção de cultura interior, quais os pontos que nós colocaríamos como essenciais? Será que nosso sistema de crenças é importante? Vamos colocar a crença. A crença necessariamente é religião? Não. Por exemplo, acreditar que existe o amor. Eu posso estar no meio que naquele momento não consiga expressar amor. Mas eu estar vivendo espaços diferentes, situações diferentes, trabalhos diferentes, que me permitam uma variedade de convivências onde eu experimente o amor. E já sabendo que, por exemplo, eu tenho que experimentá-lo de dentro para fora. Senão vou ficar muito vulnerável. E por que vou ficar vulnerável? Porque eu vou ficar esperando muito que as pessoas expressem amor por mim. E às vezes a expressão que elas têm não é a que eu entendo como amor. Daí vou pensar que não existe amor. Mas se eu estiver experimentando o amor de dentro para fora de mim, eu tenho certeza que ele existe. Eu vivo, eu experimento, eu faço. É como a paz. Se esperarmos para acreditar na paz, que a paz venha de dentro para fora, quem sabe em alguns momentos a gente não vai acreditar que há paz na humanidade. Vai acreditar só nos conflitos, nas mazelas, nas questiúnculas. Mas ela existe. Que eu experimento, eu vivo. E por isso nós temos que fazer efetivamente, na questão de cultura interior sustentável, a nossa melhor caminhada aqui no planeta, construções internas. Porque nessas nós podemos acreditar, porque é vivência, nós vivemos aquilo. E nós temos outros elementos, além do sistema de crenças, que o sistema de crença exatamente os ampara, mas são elementos essenciais. Um deles, quem sabe, seja o trabalho. A gente vai vendo que tudo é de dentro para fora. Se resolvermos nos amparar apenas no que ouvimos de queixas, dificilmente na cultura atual pessoas se avolumam. Não estou dizendo que não exista pessoas nos trazendo coisas boas, estou dizendo volume. Dificilmente no momento atual pessoas se avolumem nos falando de coisas boas, elogiando, por exemplo, outras pessoas com quem eles convivem e etc. Se não estivermos construindo de dentro para fora um relacionamento operoso, por exemplo, de trabalho,
porque aí nós conviveremos com outros que operosamente também trabalham, mesmo que num grupo de 10 profissionais tenha 1 ou 2 ali, e nós focarmos nesse 1 ou 2 somados a nós construiremos em nós uma cultura interior de trabalho, primeiro porque acreditamos nos frutos do trabalho e porque acreditamos no bem que ele nos faz. Na quantidade que nós nos revigoramos, nos revitalizamos, nos alegramos com o trabalho. E nós vamos robustecendo a nossa cultura interior. Vamos pensar em mais algum elemento? A nossa capacidade de observar. Observar profundamente o mundo, as coisas, as paredes, os quadros. Nós perceberemos que há muita coisa boa para nos alegrar. Muita coisa que nos traz uma certa plenitude. Já sabemos que não somos perfeitos, portanto, habitamos um planeta que é escola para melhorar graus de perfectibilidade. Então, todos os irmãos que estão encarnados comigo e eu somos imperfeitos. Mas nessa imperfectibilidade, muita gente está fazendo coisas que ao observarmos, nós nos extasiamos. Quando estamos construindo uma cultura interior que nos sustente para momentos melhores. Mas observar com a alma. E com uma massa crítica no sentido de criticidade, não de criticar por criticar. Essa nos leva à derrota pessoal. Nós próprios nos derrotamos ao sermos exigentes demais. Para ser feliz, as coisas têm que estar muito boas. Só que se avaliarmos, o muito boas vai estar acima do que eu sou capaz de viver. Ah, se eu tiver um marido bom demais, ele não vai me aguentar. E aí? Vou ficar sem. Ele vai me aguentar? Se ele for bom demais? Um grau de perfeição e eu no meu grau de imperfeição. E ele num grau de perfeição lá em cima. E eu num de imperfeição lá em cima. E aí? Como é que essa conta vai fechar? Filho perfeito. Ah, mas ele não vai aguentar essa mãe. A nora. Ah, e aí essa não aguenta mesmo. Nem é meu sangue, vai ficar ali pra quê? Bate em retirada. Então tem que haver renúncia. Arranja logo um outro sogro e outra sogra. Tem que haver renúncia para ter uma cultura interior também. Ah, os valores morais todos tem que haver. Nós vamos chegar lá. Quando vamos pontuando algumas questões, por exemplo, leitura. Quais são os talentos que eu trago, que é o que Cristo trabalha super bem, numa máximazinha desse tamanho, ele abre um horizonte enorme dos talentos. Dentro dos talentos, que eu já consigo vislumbrar, que já consigo expressar algo. O que eu tenho lido? E daí da leitura eu vou me entusiasmando e passo a estudar aquilo, para me fortalecer mesmo. Eu trago talento. Cada um traz seus talentos. Dentro desses talentos que eu trago, qual tem sido
o fortalecimento que ofereço a eles através do oferecer a mim. E aí entra a leitura e o estudo. Assim, o que eu escolho de conteúdos para eu ler, e daí me entusiasmar e transformar aquilo em artigo para estudo. Vou estudar isso, vou aprender. Eu vou entender isso melhor. Isso é uma coisa... Vontade, né? Hã? Força de vontade. Ah, para isso a gente tem que ter força de vontade. Como nós nos alimentamos? E aqui é alimentação no sentido integral, assim. Dentro dessa questão da leitura do estudo, como está o alimento que eu faço ao meu cognoscional. Mas aí já entra também o afetivo e o social. E entra também o psicomotor. Porque é quando estamos nos preenchendo de conteúdos que nos movem, que nos verticalizam, que a nossa psicomotricidade, junto com vários outros elementos, inclusive na escala dos valores morais, a nossa psicomotricidade melhora. E nós alcançamos uma dinâmica que nos permite uma fluidez no tempo e no espaço, e uma dinâmica onde somos felizes com a saúde que estamos produzindo. E ver que é sempre estamos produzindo. Nós nem contamos com saúde de graça. Não esperamos a saúde de graça. Porque se tudo é construído, não seria a saúde que ia vir. Em estrelinhas azuis, descer um caldo de saúde sobre mim e me invadir por inteiro, entrar pelos poros. É o contrário, a saúde tem que sair pelos poros. Claro que é um processo de mão dupla. Entra elementos que nós vamos metabolizar, vamos produzir saúde e vamos devolver em vibrações. Aqui a gente iria uma noite colocando elementos. E todos essas questões estarão enriquecidos pelos valores morais. Esse amor, por exemplo, vem aqui fora dessa chave. O amor que se desdobra em fraternidade. Se desdobra em solidariedade. Se desdobra em paciência. E não é uma paciência de mão posta, sentada. Eu sou calma, eu sou muito calma, Não. É uma paciência na dinâmica do tempo, do espaço, onde nós vamos fazendo o máximo, e às vezes arrebentando a cara, às vezes arrebentando os pés, queimando a sola dos pés, mas sabendo que aquilo está se construindo. Essa paciência, ela está junto com a esperança.
Estamos construindo. Já sabemos que construção nenhuma fica pronta da noite para o dia. E que quando diz respeito à natureza, e nós somos natureza, já sabemos que a natureza não dá saltos. Um Deus imanente em nós, na presença de incontáveis espíritos ótimos, encarnados, incontáveis espíritos ótimos, desencarnados, nos orientando, nos ajudando a criar sustentabilidade para a nossa caminhada. Mesmo com tudo isso, não haverá salto. Haverá uma construção que vai dia a dia, grão a grão, se compondo, tecendo, para alcançar textura, para se materializar. E esse se materializar, necessariamente, não é se materializar dentro da ideia que vínhamos trazendo, que é materializar isso aqui, se transformar em coisas palpáveis ao tato, visíveis aos olhos da matéria. Se materializar no nosso campo sutil. Porque falar de construção de cultura interior, que é circular em mim um caldo cultural, que ali eu vou cultivando esses elementos todos. O equilíbrio entraria. E esse caldo entra, já sabendo que ele é móvel. Não é um equilíbrio estático, não. Ficou claro essa coisa do equilíbrio móvel? Né? Equilíbrio é algo que nós estamos o tempo todo construindo o melhor equilíbrio para aquele instante. Aí vem alguma situação, nós nos impactamos, aí o melhor equilíbrio sofre uns abalos, às vezes a gente sente que escorregou mesmo, foi-se. E daí, com a ajuda de todos e do próprio planeta e do cosmos, que há um movimento natural, a gente vai buscando voltar à vertical, permanece um tempo naquele equilíbrio, que a gente diz, nossa, graças a Deus estou bem, ai, graças a Deus as coisas estão fluindo, graças a Deus estão fluindo. Aí acontece um evento, seja na família, no trabalho, na escola, no mundo. Quando somos pessimistas, dizemos, estava tudo tão bem, mas eu sabia que já viria uma coisa. O sabia que viria algo está correto. O tom, infelizmente, foi um tom que não é saudável. Que a gente sabe que nós estamos num movimento de busca, de construção, e que numa construção, se está falando em construção, está dizendo que não está construído, portanto, não conseguimos ver todas as variáveis, e não enxergar todas as variáveis é que nos leva a sofrer alguns impactos. Fulano escolhe Beltrano para casar. Ele enxerga todas as variáveis da personalidade daquele fulano, e o fulano enxerga todas as variáveis da personalidade daquele escolhido. Não. E a gente vai, na medida que vai enxergando as variáveis, a gente vai dizendo, eu sou capaz de administrar. Porque simultaneamente a essa variável super desconfortável que ele apresenta essa que vale a pena continuar. Eu vou continuar.
E nós dois vamos acertar o passo. E há os casos em que vem uma variável, vem uma outra variável, e vem outra mais escabrosa. E a pessoa diz, meu Deus, eu realmente tentei com todas as minhas garras, eu realmente tentei caminhar, percebo que ele está piorando cada vez mais, que ele está se desequilibrando na minha convivência, eu estou me desequilibrando na convivência dele, já fizemos análise, já buscamos médium espírita, já fomos para a passe espírita, já fomos para não sei o que, mais não sei o que mais, já fomos no pastor evangélico, já fomos no padre da católica, a coisa só está piorando, e o psicólogo, e o psicoanalista, e o acupunturista, já busquei todas essas situações, percebo que só piora. Vai fazer uma profunda análise, vamos fazer um profundo diálogo e decidir se não é melhor cada um seguir sua caminhada. E graças a Deus vivemos num país que o divórcio é aceito, que é, graças a Deus, hoje visto com naturalidade, etc. Porque tudo isso faz parte de construção de cultura interior. E já sabermos que com essa cultura interior que produzimos, é um caldo cultural mesmo em movimento, onde os elementos estão ali convivendo e se combinando o tempo todo, e nós vamos fazer frente a uma cultura exterior, que só de ela ser a síntese de todos os que juntos produzem essa cultura, a gente já sabe que ela é diferente de nós. E que nós vamos ter que o tempo todo combinar a nossa cultura interior com a exterior e dizer, adoto isso, não adoto aquilo. Acolho essa ideia, não acolho esta. Sigo esse caminho, não sigo este. Está aí na cultura. É para nós? Não. Não é para nós. Ele é para alguém, ele é uma síntese que está ali para alguém que não é o nosso perfil, mas faz parte da cultura. E cada vez mais nós temos que nos aprimorar e nos administrar frente a essa cultura exterior, diversa. Porque o número de habitantes cresceu muito nos últimos séculos. A prospecção é que vai diminuir o aumento o crescimento populacional, mas mesmo assim ele vai estar crescendo e ela é produzida por todos, a soma de todos. E é uma das coisas que eu vejo as pessoas reclamarem muito hoje, é com relação à cultura exterior. Mas ela é diferente mesmo de nós. Não teria como nós sermos iguais. Para que ela fosse igual ao que nós trazemos de cultura interior, seja no âmbito do espírito, perispírito, corpo físico, o conjunto inteiro no movimento, nós teríamos que sermos todos iguais, encarando e vivenciando as coisas de forma igual, produzindo padrões de frequência, no sentido da produção de nossas vibrações, iguais. Mas esse não é o mundo que nós vivemos. Não é o que o nosso Criador fez. Vivemos nas diferenças e das diferenças. Nos unimos pelas diferenças. E uma das grandes dificuldades aqui, nessa administração nossa de vida e felicidade, que nós estamos aqui para ser felizes. Imagina, fizemos projeto reencarnatório,
Ai, olha só, meus orientadores espirituais, quero fazer um projeto encarnatório para ir para a Terra, porque o meu sonho é ser infeliz, eu não estou conseguindo ser infeliz aqui. Eu estou louca para ser infeliz, eu quero um projeto encarnatório para ir ser infeliz na Terra. Não é não? Nós planejamos vencer dificuldades e construir felicidade nas diferenças. Quem sabe perguntar um número enorme de pessoas aí da minha faixa etária, a infelicidade, porque os filhos, genros e noras são muito diferentes deles. Às vezes os meninos estão com saúde, trabalhando, vivendo lá a sua vidinha. Como que poderíamos conceituar de melhor? Está com saúde, está trabalhando, não fuma, não bebe, não se droga, não tem erro desvio de caráter, de estar prejudicando os outros, prejudicando o país, prejudicando o planeta. Mas a gente quer que seja igual. Inclusive que nos visite todo domingo. Que ligue todos os dias. Oi, mãe, como você está? E que de preferência, de vez em quando, vá para ficar em casa. Mas o problema é que nossa família hoje não é endogâmica mais. Já foi. E cada vez mais será menos endogâmica. São espíritos com uma pulsação diferente, que chegam numa dinâmica diferente. Todo fim de semana eles têm uma programação, e vou dizer para os senhores, a maioria deles com programações ótimas. A exposição no CCBB, não sei o que na Casa França Brasil, eu não sei o que lá na Praça do Samba, porque vão trazer as músicas de Noel Rosa, que vão dali de não sei onde para a Vila Isabel, porque vão inaugurar não sei o quê, e lá vão eles. E ao invés de a gente estar feliz porque está resgatando cultura, uma figura que é icônica, não, a gente, mas ele não me viu, porque sábado tinha uma coisa, porque domingo tinha outra. Graças a Deus. Esse é o preço, inclusive, que pagamos por morar na segunda maior metrópole do país, com um acervo cultural exuberante, pulsante, dinâmico. E também eles têm a vida deles, né? E também eles têm a vida deles. Só que lá, por exemplo, quem sabe lá num cantão de mundo em que os pais construíram a sua sede, ali é uma casa até mais bonita, maior, os filhos já vieram com menos recursos, construíram a deles meio que aqui, e o outro construiu ali, que não tem programação nenhuma, arrasando de beleza acontecendo, porque o arrasando de beleza é a natureza onde eles já estão nela a semana inteirinha. Esses ficam juntos. E nós vamos ter cuidado, porque nós trazemos registros desta época em nós. Os registros estão aí. E nós os acessamos. E intuitivamente corremos o risco de querer que se repita. E existe a tal da renovação, onde não se repete. Porque não é o renovo, é o fazer de novo, não vai repetir. Estamos aí às vésperas do Natal. E qual é um de nossos grandes cuidados? Todas as pessoas querem mais Natal. Todos os nossos familiares vão querer se amontoar em Natal. Muito especialmente depois de 2 anos de pandemia que nos permitiram fazer reflexões, fazer avaliações, inclusive avaliar melhor custo. Observou melhor o planeta, as condições do planeta, as condições econômicas,
as condições de gasto, de comer o desnecessário, depois de passar por todas essas avaliações, nós teremos as mesmas composições de frequências em torno de uma mesa de Natal? Eu acho que, infelizmente, veio a pandemia, mas todo mundo vai querer o Natal. Sim. Não, querer o Natal sim. Vai querer o Natal assim, com família igual. Isso eu tenho observado, tenho visto a minha família mesmo. Já faz planos, todo mundo com saudade disso. De juntar aqui Do encontro. Do encontro. Dos familiares. É. Nós estamos falando dessas coisas Aí vem que comida junto, vem comida junto, mas nós que saímos de toda uma experiência riquíssima em matéria de revisão de vida. Os seus filhos, eu sei que os meus não vão querer, tá? Vou perguntar daí. Os filhos jovens quererão uma mesa com 5 bichos mortos na mesa? Não, Nós estamos falando disso. Meu filho Vão querer a mesa com 5 bichos? Não. Se a gente insistir, eles irão? Não, Se insistir, mínimo, O mais simples possível. mais simples possível. Pois é. O mais econômico. a renovação. Necessário, necessário. Hoje em dia a E gente nós- sabe pra que essa comida. E nós vamos ter Tijolo, cuidado, outro dia. porque senão acharemos que o Natal, sem os 5 bichos, perdeu a graça. Não estou falando de você. Dos cuidados que nós todos temos que ter. Caminharemos para situações onde eles não vão querer nem um bicho. Nenhum bicho. Eles vão querer o encontro. O encontro. E uma coisa bem simples, de uma salada, um amido e um legume. E uma sobremesinha, que seja na quantidade para todos. Porque dirão, quanto mais variedade tem, mais se come sem necessidade, porque vai estar No outro dia. querendo provar de tudo. E a gente saber que este é o Natal da renovação. Ele não é o da falta de graça. Ele não perdeu a graça. Não perdeu. Assim, Ele se transformou. se transformou e as pessoas estão com saudade. Porque as pessoas se transformaram. Não, nós não estamos falando contra os encontros, não, irmão. Não é isso, não. Nós estamos falando de renovação. E para a gente estar vertical, olhando de frente para a renovação e avaliando. Porque algumas renovações, quando chegam, no primeiro olhar, nosso primeiro olhar é reprovo. A gente pode até não usar a palavra reprovo. A gente diz, não gostei, não gostaria que fosse assim. E a gente aprender a fazer o segundo olhar. No segundo olhar, nós vamos ver, não é que ele tem razão? Não é que assim é melhor? Às vezes faríamos um primeiro ano não tão satisfeitos. No segundo ano, ao longo desse ano que vai percorrer depois desse primeiro momento, vai descobrir Aprendizado. isto. E renovação é isso. Renovação não é uma coisa que chega e a gente já acata, que maravilha, que beleza. Não. Num primeiro momento, às vezes, a gente não acata nem acolhe tão bem assim. Ou às vezes não acolhe bem de jeito nenhum. Com a avaliação é que a gente vai, com a cultura interior, avaliando, e aí vai acolher aquela cultura exterior que chegou com os novos que vieram. E nós haveremos de, com muita fé em Deus, estarmos fazendo encontros felizes, alegres, renovados,
porque estaremos exatamente conseguindo combinar nossa cultura interior, que foi à luz de todos os valores morais que já conseguimos no patamar deles, porque todos nós trazemos catalogados em nós todos os valores morais. Com a abertura de consciência, nós vamos abraçando-os e decodificando esses valores para nós e transcodificando para nós mesmos e para o mundo. Porque todos eles já estão bem plantadinhos em nós e bem semeadinhos. A nossa dificuldade, às vezes, é enxergar que eles estão bem semeados, que já se transformaram em mudas, que essas mudas já foram transplantadas, que elas já estão bem crescidas em nós, nós não estamos enxergando. E enxergá-las. Para fazermos muito especialmente, que é nosso último encontro do ano antes do Natal, muito especialmente, fazermos um Natal feliz. Com ceia, sem ceia, com jantar, sem jantar, acompanhados ou fisicamente sozinhos e acompanhados pelos nossos irmãos desencarnados, estarmos felizes por existirmos e por estarmos numa cultura onde somos capazes de ser livres para nos expressar. Inclusive expressar que não quero ir para a casa de ninguém. E nós estarmos abertos a viver esta situação. Eu convidei meu filho e ele falou que ele quer ficar sozinho em casa. Ele falou que quer ficar em casa. Já estamos... Tem que respeitar, né? E é respeitar com alegria, porque senão não é respeitar também. Existe respeito sem alegria? Culturalmente, eu vejo as pessoas falar, né? Perdoa assim, tá bom, eu respeito. Aí eu digo, não, você não respeitou. Você não respeitou, fulano. Admita que não respeitou e construa o respeito. Porque você está falando com alto sofrimento. 500 toneladas de adrenalina na fala, imagina no corpo. Aí a gente exacerba, né? As toneladas de adrenalina. Na fala já saiu a adrenalina. Imagina quanto que derramou no seu corpo. Aí a gente vai mais longe, né? Diz, nossa, eu acho que sua flora intestinal agora foi toda embora com essa adrenalina toda, do respeito aí. Também para a gente ir vendo que se há respeito, há uma sobriedade. Ou não? Sim. Senão não é respeito, não. A gente está dizendo que a gente usou a palavra respeito por não ter encontrado outra para colocar no lugar dela. Nesse Natal renovado, eu fiz umas colocações. O Natal renovado contempla uma realidade. Será rico em amor, rico em espiritualidade, modesto em aparatos físicos. Nos físicos entra o que está servido, né? Que é um aparato físico. Depois é que ele se transforma em nutrientes e inclusive em níveis de realidade que já não é mais físico. Mas de início ele é físico. No Natal renovado, ao revisar a linha do tempo, seus participantes valorizam o aprendizado, a reespiritualização, seja através do amor ou da dor. Isso muda as falas, porque houve mudança de postura por parte de cada um, ao entender que aqui estamos para aprender e para ensinar. Aqui estamos para transcender e evoluir, através das experiências, das vivências. No Natal renovado, diminuiremos o alarido em torno de questões materiais, aumentaremos as preces, as reflexões,
Buscaremos contribuir positivamente através de nossas vibrações com tudo e com todos, incluindo aí os cientistas que, silenciosa e exaustivamente, trabalham pelo desenvolvimento de suprimentos e insumos para as populações da Terra, assim como os agricultores, os construtores, os implementadores de qualquer ordem. No Natal renovado, buscaremos contribuir com os bons espíritos desencarnados, ceareiros do bem, que necessitam de todos nós, como médiuns encarnados, para traduzirmos na população suas orientações, teorias, práticas, fluidos, suas buscas de melhoria na humanidade. No Natal renovado, fazendo um Natal renovado, estaremos criticamente avaliando qualquer mensagem que nos chega, seja dita por espíritos desencarnados, encarnados, ou qualquer um que seja, avaliando antes de repassar, inclusive para responsavelmente alcançar conhecimento de causa, deletar aquilo que não deve ser repassado e com coragem avisar a quem nos enviou que aquilo não procede, que não deve ser veiculado. No Natal renovado, os orientadores espirituais estarão atentamente nos orientando, terão em nós, assim como no polissistema espiritual, organização e disciplina, para que, portadores de livre-arbítrio que somos, e como livres e portadores de sensibilidade mediúnica para a escrita, para a literatura, podermos escrever o acervo que acessamos em nosso interior, combinado com o que acessamos de informações do extramental da Terra e dissipar para que todos recebam o melhor de nós e possam processar todo o nosso amor, toda a nossa afetividade, todas as informações que ao longo de bilhões de anos fomos construindo. Um Natal renovado é o que nos mostra que chegaremos a 2023 mais maduros, mais esclarecidos, mais fortes no amor. O não renovado refletirá a continuidade de nossa colaboração ao materialismo na subserviência do mal, ao mal. E isto nós podemos cortar em nós. É possível, através da meditação e da reflexão, avaliar o que já podemos nos livrar do que está dentro de nós. Sejamos firmes no autocontrole, no autodomínio, na autoadministração, na prece. Dependemos do cumprimento de nossos deveres cristãos para sermos boas plataformas mediúnicas para nós mesmos, para nossos irmãos encarnados e desencarnados, e inclusive para Deus, que apesar de ser toda a sabedoria, toda a bondade, toda a inteligência, depende de nós para se expressar diante de outros encarnados. A cada passo, a cada ato na produção de nosso Natal, perguntemos a nós mesmos: estou efetivamente a serviço do cristianismo? No Natal renovado, já alcançamos o sentido da finitude da Terra. Qualquer impacto mais forte, quaisquer seres minúsculos, como vírus, bactérias, leveduras, fungos, podem nos levar a antecipar o nosso retorno ao polissistema espiritual, antecipando a finalização de nosso projeto reencarnatório. Esforcemo-nos por uma produtividade agora, para qualquer hora que tivermos que partir
por término de capital de vida, nos acalentar a certeza de que fizemos o nosso máximo possível e vivenciamos o máximo possível do nosso projeto encarnatório. Estejamos em Deus sempre.